Boa noite a todos. Peço licença para tirar a máscara, facilita também o falar e também o compreenderem. Então, o tema que nos foi proposto para podermos refletir foi sobre a mediunidade. Mediunidade para que fim? Eu penso que para começarmos é importante percebermos o que é a mediunidade. Então, de uma forma muito simples, Allan Kardec diz-nos: quem sentir a influência dos espíritos, seja em que grau for, é por isto mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e por isso não constitui um privilégio exclusivo de ninguém. Então, se é uma faculdade inerente ao homem, todos nós somos médiuns. Médium quer dizer medianeiro, intermediário. Mediunidade é a faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais ou pelo poder misterioso de um iniciado ou de um guru. A mediunidade pertence ao campo de comunicação. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual que nos cerca e nos afeta com as suas vibrações psíquicas e afetivas. Então, mediunidade é uma faculdade que todos nós, que somos espíritos encarnados, possuímos. Faz parte da nossa natureza, porque nós somos espíritos encarnados. Mas naturalmente nem todos somos sensíveis e conseguimos captar essa interferência e essa comunicação espiritual. Ainda, porque nós cada vez mais que nos vamos espiritualizando, vamos cada vez mais captando o mundo espiritual. Então, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a espiritualidade superior. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos de luz respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Nós, de uma forma inconsciente, não percebemos que de facto somos extremamente influenciados pelo mundo espiritual, pelos espíritos. Então, os espíritos não estão lá do outro lado, longe. Vamos perceber que constituem o mundo invisível. Nós não os captamos porque talvez não tenhamos essa faculdade, a vidência. Mas eles estão em toda a parte, povoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contacto. Aqui está. Não serão todos, com certeza, mas temos, de facto, ao nosso redor, um mundo espiritual que nós não conseguimos captar nem perceber. Os espíritos se comunicam por médiuns, que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância, tal e qual como nós encarnados, porque os espíritos desencarnados não são mais do que os homens que já estiveram aqui no plano terreno e, portanto, existe de tudo. No plano terreno existe exatamente no mesmo plano espiritual. Todos estão submetidos à lei do progresso
e podem todos chegar à perfeição, mas como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Ou seja, todos nós vamos caminhar para a perfeição. Todos nós vamos melhorar. Embora muitas das vezes pensemos que não, mas sim. Hoje, com certeza, já somos diferentes do que fomos no passado. Com certeza já não fazemos coisas que fizemos no passado e, com certeza, noutras existências, noutras vidas. Portanto, de alguma forma, apesar de ainda muita ignorância que ainda temos, de muito atraso, já de facto já evoluímos alguma coisa. E todos os dias podemos progredir, se assim nos esforçarmos, se assim quisermos. Então, na Terra, vive-se em duas dimensões ou planos, ou melhor, mundos distintos que se complementam e se interpenetram. A mediunidade é o elemento de ligação físico e psíquico entre eles. Claro que para nós, no fundo, homens comuns, mulheres comuns, ainda não temos esta capacidade de perceber essa dimensão que, na verdade, encontra-se aqui, exatamente. Para falar de mediunidade, temos que também perceber a sintonia, o quanto a sintonia influencia o trabalho mediúnico, os médiuns. Então, diz-nos o Espírito Emmanuel o seguinte: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. E isto, no fundo, é em tudo na nossa vida. Se pensamos negativo, que estamos nós a atrair para nós coisas negativas. Se pensamos positivo, se pensamos bem, se somos pessoas de esperança e de bem, que vamos nós atrair para nós o bem. Não é verdade? Depende de nós, sempre. E com o médium a responsabilidade é ainda maior e mais acrescida, porque precisa mesmo de examinar os seus pensamentos, as suas palavras e as suas atitudes, para que assim toda a sua sintonia seja uma sintonia de bem e de amor. Então, o estudo da sintonia é fundamental para a mediunidade. Médiuns todos somos, e já percebemos isto, que faz parte da nossa natureza, apesar de ainda não estar desenvolvido, porque nós ainda não estamos espiritualizados. Mas resta-nos saber em que faixa ou frequência vibratória estamos sintonizados. Aprimorar a mediunidade significa elevar a sintonia em busca de espíritos superiores, estudando e trabalhando pacificamente em favor do bem e da humanidade. Então, e nós podemos perfeitamente entender que tipo de médium está ali. Porque com certeza todos nós já procuramos ajuda. Antes de vir ao centro espírita, quem sabe, já procuramos ajuda em outras portas. E se nós analisarmos a postura daquela pessoa que é médium, vamos perceber que sintonia, que vibração, que influência espiritual aquele médium ou aquela médium terá. Também vamos entender que há várias formas de mediunidade. A mediunidade apresenta-se de diferentes formas e com maior aptidão para este ou aquele fenómeno. Temos a psicografia, a direta, transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. E temos, de facto, imensos livros
graças a Deus, psicografados, que podemos realmente aprender tanto com eles. E temos também a psicografia indireta, transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita por um objeto inanimado, ou seja, o próprio espírito é que realmente, de uma determinada mecânica, faz com que aquela escrita seja possível. Depois, outra forma, e possivelmente aquela que é mais comum, a sensitiva, faculdade de sentir a presença dos espíritos. Quantos de nós já não sentimos? Não sabemos que são espíritos, mas sentimos alguma coisa diferente. Quantas vezes entramos num determinado local e nos sentimos bem, sentimos uma envolvência de amor, como aqui. Chegamos aqui e sentimos uma leveza, uma paz, uma tranquilidade. Então, isto é sentir a espiritualidade superior. Mas também há determinados locais em que nós vamos, e até às vezes nas nossas próprias casas, e até às vezes com determinadas pessoas, e até às vezes nós próprios, não nos sentimos bem. Sentimos-nos mal, agoniados, angustiados, com tristeza, com sensações estranhas. É porque há ali uma interferência de espíritos em sofrimento ou ignorantes. Portanto, com certeza que todos nós já passamos por isto. Outra forma auditiva, faculdade de ouvir a voz dos espíritos, não tão frequente. A psicofonia atua sobre os órgãos da palavra do médium, e já percebemos aqui na nossa casa, através da nossa irmã Leonor. A vidência, faculdade de ver os espíritos. O pressentimento, que também é uma forma de mediunidade. Intuir coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Temos a sensação, temos um pressentimento, que já estamos a captar algo. Isto também é uma forma de mediunidade. As profecias, revelar o futuro com interesse geral para a instrução dos homens. Temos aqui Abraão, o pai Abraão, o primeiro profeta que, no fundo, nos trouxe a mensagem de que o Pai era um só. A inspiração, faculdade de receber pensamentos ou ideias estranhas aos seus em estado normal ou em êxtase. Influência para pintar, desenhar, compor música. Tudo isto é, de facto, a arte, a beleza, o bem. São influências de espíritos de luz. E nós também tivemos há pouco tempo cá o Florencio Anton, que nos trouxe a beleza dos quadros, que através das mãos dele, pintores célebres vieram pintar. A intuição, quantos de nós não sentimos isto? Faculdade de comunicar pelo pensamento com os espíritos. De repente vem-me uma ideia e percebemos de onde é que me veio esta ideia ou este pensamento. Eu tinha uma questão, estava com determinadas dúvidas e de repente algo me falou qualquer coisa no meu pensamento. Fez-se uma luz. É a intuição. Efeitos físicos, portanto, também uma forma de mediunidade mais rara, faculdade de produzir fenómenos materiais, curadora, faculdade de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo pelo gesto, sem recorrer à medicação. E nós temos trabalhos de cura aqui no nosso hospital através da fluidoterapia. Tudo isto são formas de mediunidade diferentes. E Manuel diz-nos que não são essas formas diferentes, nenhuma delas é a melhor ou a menos boa. Não é a mediunidade que te distingue. Todas elas são boas, são importantes, são valiosas. É aquilo que fazemos dela.
Então, mediunidade, em termos gerais, é a oportunidade para que o espírito se reabilite de enganos do pretérito. Ou seja, o espírito, com certeza, quando encarna, quando volta à dimensão física, ao planeta Terra, ao reencarnar, pode mesmo pedir, e se a espiritualidade achar que este espírito está preparado para servir através da mediunidade, ele vem com esta ferramenta, com este instrumento, não para melhoria, ou seja, para se servir dessa mediunidade para si próprio, para seu belo proveito. Não, para colocar ao serviço de todos, para ajudar. E se de facto o médium cumprir com esta bela missão, com certeza que está a resgatar muitos débitos do seu passado, muitos débitos. Então, a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus que faculta manter o contacto com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza de sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores, ou seja, através da nossa doação, do nosso amor gratuito, nós estamos a adquirir, de facto, bênçãos valiosas que nos vão ajudar a evoluir muito mais. É graças à mediunidade que o homem tem a antevisão do seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam na viagem de volta à erradicidade, trazendo-lhe informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e a oportunidade de refazer o caminho pelas lições que ele absorve do contacto mantido com os desencarnados. Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. Conforme afirmava o apóstolo Paulo, se não houvesse a ressurreição do Cristo para nos trazer a certeza da vida espiritual, de nada valeria a mensagem que ele nos deu. É valiosíssimo percebermos realmente a existência do mundo espiritual. Através dos médiuns nós vamos percebendo que o espírito não morre, que é uma consolação sabermos que os nossos entes queridos não morreram. Morreu o corpo, mas o seu espírito continua. Isso é um consolo enorme. Também é uma consolação para nós sabermos que de todos os erros que já cometemos, podemos, no próprio mundo espiritual, retificar, reparar e sabermos que podemos voltar cá para concretizar e melhorar a nossa vida. Mas é tão importante perceber isto, dar de graça aquilo que de graça se recebe, porque tudo o que vem de Deus é gratuito, o seu amor é gratuito, a sua dádiva é gratuita, é tudo de graça. Então nós não podemos pensar em utilizar a mediunidade como um trabalho que seja remunerado, porque não pode ser. Não recebendo os espíritos nenhum pagamento, não têm nenhuma obrigação de acompanhar aqueles que mercadejam com a mediunidade. Normalmente os abandonam e eles passam para mãos equivocadas de espíritos levianos, quanto eles que os exploram, ridicularizam e obsidiam na etapa final da existência física. E isto é preciso ter mesmo muito cuidado. Muito cuidado. Porque o médium que cobra dinheiro e que vive a sua vida à custa da mediunidade está a adquirir realmente um karma muito complicado para si. Então, a mediunidade é coisa santa
que deve ser praticada santamente, religiosamente. Significa que é muito, muito sério tudo isto que nós estamos aqui a falar, que não podemos brincar com estas coisas, nem podemos de alguma maneira fazer experiências com a mediunidade. Temos que ter muito cuidado. Então, prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã, que se baseia especificamente nesta frase: fora da caridade não há salvação. Não é na religião que nós vamos encontrar salvação, é na caridade, mas na caridade individual, nossa, interior, em todos os aspectos, nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes. A caridade tem que ser total. O médium que se dedica ao exercício da caridade realiza mistério relevante. Não é necessário salvar o mundo, basta salvar-se a si mesmo e salvar a pessoa mais próxima. Não precisa ser um grande médium, não precisa de fazer grandes coisas. Na verdade, aproximar-nos cada vez mais de Deus é nas pequeninas coisas, naquelas que ninguém percebe. E como nos disse Chico Xavier, a revolução em que acredito é aquela ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um, na base do façamos aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. E Emmanuel diz-nos: a mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. E como todos nós somos médiuns, cada um na sua própria forma, cada um com a sua própria sensibilidade, no seu próprio processo de desenvolvimento espiritual, todos nós podemos desenvolver este ensejo de serviço, servir os outros, para nos aprimorarmos, para resgatarmos, para encontrarmos as soluções que precisamos para a nossa própria vida. Não precisamos de ser médiuns videntes, auditivos, seja eles quais forem, todos nós somos médiuns e a nossa mediunidade começa exatamente em nós próprios, no nosso lar, na nossa comunidade, uns com os outros. Então, desejo a todos muita paz, que a mediunidade seja de facto uma fonte de paz para todos. Muito obrigado.